E para falar sobre esse assunto, a inclusão de pessoas com deficiência, eu converso com Luiz Mauch, coordenador geral da Associação Mais Diferenças. E você, claro, pode participar com a gente dessa entrevista. Envie suas perguntas, sugestões, dúvidas e comentários. Os nossos contatos são o 0 Operadora 21 2273 5020, pelo Twitter no @Canal Futura e pelo Facebook no Canal Futura Oficial. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. E eu começo essa entrevista perguntando o caso do Pedro, né? A luta que a família dele travou para poder matriculá-lo na escola. Isso ainda é comum? Isso é muito comum ainda. A gente enfrenta diversas situações e acompanha, né, o nosso trabalho, diversos casos que isso passa. E nosso grande desafio é fazer com que essa conquista não seja um esforço de uma família e uma determinação de um jovem, de uma família, mas isso passe a ser uma política, isso passe a ser uma cultura, isso passe a ser um processo natural, né, que aconteça. Agora, a gente tem uma lei de 89, tem o Plano Nacional de Educação que garante, né, acesso a essas pessoas na escola. Por que isso ainda é uma dificuldade, é uma luta tão grande? Isso é uma dificuldade porque a gente está falando, acima de tudo, de um processo de mudança de cultura, né? Então, o processo de inclusão das pessoas com deficiência, ele está baseado nessa mudança de cultura. E isso leva tempo, né? E é uma coisa que também é nova, muitas pessoas falam, né? Um processo, a gente antes trabalhava com escolas especializadas, tinha essa perspectiva mais um olhar assistencialista e mais médico. Mas essa é a grande dificuldade hoje que a gente enfrenta, são quebrar essas barreiras, as diversas barreiras que tem, né, para que esse processo de inclusão aconteça da melhor forma possível. Numa situação como essa, o melhor ainda é recorrer ao Ministério Público? Porque as pessoas precisam buscar o seu direito. O direito já está garantido. O Brasil tem um marco legal do ponto de vista do processo de inclusão que ele é muito avançado. Ele é considerado um dos marcos legais até mais avançados, né, no mundo. O Brasil é signatário da Convenção da ONU, que é um tratado internacional que também estabelece uma série de ações né, para facilitar esse processo de inclusão também. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas busquem o seu direito. Claro que uma conversa, uma tentativa inicial junto à escola ou junto ao local sempre é muito importante, mas muitas vezes isso não é suficiente, né? Porque uma prática muito comum é ninguém nega uma matrícula, mas ela cria empecilhos, barreiras, questionamentos, muito bem como foi colocado pelo processo que essa família, né, passou. Isso acaba sendo muito comum. Então, as pessoas precisam buscar e lutar pelo seu direito. Você acredita que as escolas estão preparadas para receber esses alunos? Os professores também têm a capacitação correta? A gente acredita que isso é um processo. Talvez ninguém esteja na situação ideal ainda, ou algumas, a gente vem vendo uma série de práticas em municípios, na educação pública também, mas isso é um processo. Se a gente não começa e se a gente não enfrenta esse desafio, ele nunca vai acontecer, porque nunca ninguém vai estar preparado da melhor forma possível para que isso aconteça. Mas hoje a gente já percebe que grandes avanços nesse processo, né? E ele se dá muito, como também essa professora colocou, de que, olha, a gente tem tentado alternativas, tem descoberto, porque o aluno com deficiência ou com síndrome de Down, ele, acima de tudo, ele é um aluno, que ele tem as dificuldades, os desafios, as preferências, né? E esse desenvolvimento vai se dar muito também nessa relação e no apoio e nas demais estratégias ou o que está disponível também para esses alunos, né? Você acha que é necessário contratar cuidadores para esses alunos especiais? Isso depende muito do caso. É um processo que tem que ter muito cuidado, né? Porque um cuidador que tem um foco muito específico numa ação de saúde ou de um cuidado muito especializado, né, que algum aluno com uma deficiência muito severa venha a ter, eu acredito que seja importante ter esse atendimento, mas a gente não pode inverter essa lógica, entender que um cuidador vai ser o responsável pelo aprendizado desse aluno, né? Isso se dá junto com o professor, isso se dá junto com os alunos e todo o ambiente da escola, né? Então, o cuidador ele pode ser importante em alguns casos, em algumas situações, né, mais complexas, mas a gente também tem que ter um cuidado para que não transferir essa responsabilidade para esse cuidador, né? Você acha que a rede pública está mais preparada, é mais sensível para receber esses alunos do que a própria rede privada? Na nossa experiência tem mostrado que sim, né? Que a rede pública ela tem se preparado mais por isso e ela também tem se sensibilizado mais a esse processo, né? E isso se dá de uma forma muito também dentro da comunidade escolar, né? Então a gente percebe a vontade muito de funcionários da escola dispostos a ajudar,
né, a diretores, a mesmo secretários de educação, e isso também vem de encontro de uma própria política nacional de incentivo, né, e de melhoria da qualidade do atendimento às pessoas com deficiência. E o mercado de trabalho, Luiz? O mercado de trabalho, ele foi um grande propulsor desse processo, né, porque através da lei de cotas, que tem em torno de 20 anos já existente, ela fez com que as pessoas começassem a participar mais da sociedade, né? Sair um pouco dos muros das instituições ou mesmo dos muros das casas, né? Então, através desse processo, a gente começou a ver mais as pessoas na rua, começou a ter a possibilidade de conviver mais com eles, né? E é uma medida afirmativa. Claro que ainda tem muita coisa para mudar, para avançar, mas a gente percebe que isso foi um grande avanço, né? E as empresas também têm se preparado, têm tentado trabalhar numa lógica de uma inclusão de qualidade, não somente contratar esse funcionário, mas garantir a ele um desenvolvimento dentro da empresa, em um trabalho. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Futura. Eu que agradeço. Muito obrigado.